Vamos falar, então, da taxonomia das soft skills. Então, o que é taxonomia? É uma organização, é a definição de alguma coisa. Então, por exemplo, a definição sobre os animais. Eles são divididos em reinos, né, sobre os seres vivos, são divididos em reinos, em filos, classes, ordens e tudo mais. Então, é uma classificação que você faz para organizar o conhecimento. Então, a gente sentia falta disso, né? E para você estruturar bem uma área e para você poder transmitir esse conhecimento com facilidade, é importante que a gente tenha esse conhecimento bem organizado na nossa mente, né? Então, é aquele conhecimento tácito, aquele que está na mente, na nossa mente, a gente tem que transformar em conhecimento explícito, que é aquele que está registrado e pode ser transferido de uma pessoa para outra. Então, a gente queria uma taxonomia, né, para negociação, que não encontramos isso na literatura. Aí o problema que o grupo de trabalho se propôs, que taxonomia de soft skills seria mais apropriada para negociação e gestão de conflitos. Daí começou todo o nosso trabalho. Inicialmente, nós começamos com 5 grupos: habilidades cognitivas, comunicativas, sociais, emocionais e atitudinais. Quando nós começamos o trabalho, nós já tínhamos esse conceito das emocionais, sociais e tal, mas atitudinais, a gente viu que determinadas atitudes são muito importantes em uma negociação. A gente usa como base aquele perfil para lidar com conflitos, o Steinmetzer, que somos representantes, os únicos representantes no Brasil do Steinmetzer. Nós usamos como base aquele perfil do perfil colaborativo, competitivo, prestativo e evasivo. Então, esse perfil ele tem uma influência individual, né? Cada um de nós, por questões, por crenças, por nossa vivência, por nossa personalidade, convivência, a gente adota determinados comportamentos inconscientemente. Então, ao fazer o teste, esses comportamentos se tornam conscientes, mas a gente pode também adotar esses perfis dependendo da dinâmica da negociação. Em algumas negociações é importante que eu seja colaborativo, em outras talvez seja importante que eu seja evasivo temporariamente. Ou seja, eu tenho que ter condições de transitar pelos diversos ambientes de negociação. E colocamos isso como uma habilidade, a habilidade de você poder desenvolver um comportamento evasivo, desenvolver um comportamento prestativo. A gente partiu inicialmente por esse caminho. Muito bem. E aí nós estabelecemos algumas habilidades, que foram essas que vocês viram na pesquisa. Então, habilidades sociais, acolhimento, adaptabilidade, leitura comportamental, raporte. As habilidades emocionais, autocrítica, autoconfiança, autocontrole, assim por diante. Habilidades cognitivas, gestão de incerteza, pensamento analítico e por aí vai. E habilidades, assertividade, comunicação escrita, comunicação não verbal e assim por diante. E as habilidades comportamentais estão baseados nos 5 estilos. Aí nós vimos o comportamento colaborativo, competitivo, prestativo, conciliador e evasivo. E vimos também a gestão de recursos, que a gente não tinha bem onde colocar, acabamos colocando aqui junto com as atitudinais. Okay? Vamos ver mais para frente o desdobramento que isso teve. Ok. Aí nós idealizamos esse diagrama aqui. Então, o que é esse diagrama? No centro estão nossas crenças e atitudes. Elas influenciam todo o resto. Tá certo? Então, por exemplo, uma habilidade de fazer perguntas, eu posso ter uma crença onde fazer perguntas incomoda. Então, se fazer perguntas incomoda, eu deixo de fazer perguntas. Só que fazer perguntas é uma habilidade muito importante para o negociador. Então, isso vai prejudicar o meu desempenho. Habilidade técnica. O Rakan, que escreveu aquele livro Spin Selling, ele é um livro excelente, porque é todo baseado em pesquisas de campo que ele fez, não foi em experiência própria, mas em pesquisas. Então, existia uma crença de que bons vendedores eram aqueles que deviam aprender técnicas para lidar com objeções. E ele mostrou que não, que bons vendedores são aqueles que se antecipam às objeções e não que lidam com essas objeções. Então, são as crenças afetando as habilidades técnicas. E de dentro para fora, então as habilidades do centro vão afetando as de fora, né? As emocionais afetam nossa capacidade cognitiva, as habilidades cognitivas emocionais afetam as comunicativas, essas 3 afetam as habilidades sociais e todas elas afetam as habilidades técnicas. Por isso que no Clube de Negociadores a gente não simplesmente ensina as habilidades técnicas de negociação, porque isso pode ser aprendido num livro. Né? Tudo bem que é importante que seja praticado, mas é relativamente mais simples de ser aprendido. Agora,
Essas habilidades sociais, comunicativas, cognitivas, emocionais, atitudinais, é difícil a gente aprender. E, às vezes, para a gente aprender bem, tem que trabalhar as crenças e tem que trabalhar a atitude nossa.